Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindo a mais um episódio do Papo Imponente. Eu sou Ricardo Souza, o Rico do Marketing. A minha cadeira lá no BNI CWB Imponente é de desenvolvimento de sites. Sou sócio na agência Bull Marketing. E hoje, como em todos os episódios, trouxe mais uma presença ilustre, tá? É o Carlos Zimmermann. Ele tem a cadeira lá no grupo de planejamento sucessório e eu vou deixar para ele se apresentar para vocês aí o que é e quem é o Carlos Zimmermann. Bom, uma boa tarde para você, Rico. É um prazer estar aqui. Prazer é meu, cara. Minha cadeira do BNI especificamente é Direito das Sucessões e Planejamento Sucessório. Mas o Carlos, ele é formado há quase 8 anos, veio do direito criminal e o direito criminal que me proporcionou, que jogou no meu colo, o direito das sucessões. Uhum. O que ocorreu um dia, um cliente me liga falando que a mãe dele se suicidou. Putz. E suicídio é um ato violento, né? Uhum. É uma autoviolência, mas que tem que ser é, processado pelo tribunal do júri. E todo o processo de levantamento do corpo, para o filho poder é, é, enterrar a mãe, é tudo pelo rito criminal. Uhum. Depois que a gente fez isso, porque ele não era bem um cliente, ele era um amigo, a gente fez isso, a gente foi abrir o apartamento da mãe dele, e ele falou assim, ó, Carlos, tem um testamento aqui. Você consegue resolver isso para mim? Ah, e assim, quando você vê que sucessões é uma coisa muito dada muito rasamente na Uhum. faculdade de direito. Então, mesmo advogado que não é especialista nisso, ele vai ser meio que um ignorante do Dos assunto, sucessões. das sucessões em geral. Daí comecei a estudar como queria ser feito isso, né? E o que ocorre é, quando tem testamento, a gente é obrigado a abrir um processo de reconhecimento desse testamento. Uhum. E depois disso, um processo de inventário. Para ser um pouco mais breve, esse caso em particular era um herdeiro só, com um apartamento e um pouco de dinheiro. Esse processo demorou 2 anos. Caramba. E depois de 2 anos, com o apartamento gerando vários ônus, né? Que é condomínio, luz, gás, IPTU e tal. IPTU, né? Começou a passar pela minha cabeça assim, pô, não é possível que não exista uma alternativa para isso, né? Não é possível que todo mundo que deixe patrimônio tenha que passar por todo esse processo. E você vê que no caso ali em particular, a mãe dele, ela tentou resguardar ele, ela pensou Nisso antes de. nisso antes, né? Uhum. E mesmo assim deu todo esse problema, com um ônus de quase 20% do patrimônio que ela deixou. Caramba. Então, pô, eu até falo para os meus clientes, todo mundo fala que o inventário é caro, mas ninguém sabe o quanto ele é caro, Uhum. o tanto que ele é caro. Uhum. Daí comecei a pesquisar, a estudar alternativas, e daí veio o sistema de planejamento familiar. Daí entra a parte de holding, Daí essas entra a coisas. parte de holding patrimonial, holding familiar, esse sistema que ele antecipa os direitos sucessórios, Uhum. né? Economiza muito dinheiro por conta de tributos, Uhum. e principalmente ele já organiza, Deixa o negócio pronto, deixa vamos o dizer assim. negócio pronto. Tá, mas e até antes da gente entrar realmente é mais a fundo nos assuntos. Em relação a agora até me deixou curioso. Porque no BNI, eu entrei no BNI com cadeira de desenvolvimento de sites, eu já tinha uma base mais ou menos, falei, putz, legal, todo mundo, toda empresa, empresário, a probabilidade de precisar de um site, de precisar aparecer no online é muito grande, mas daí você, pensando em direito de planejamento de sucessões, você entrou no BNI e isso já te trouxe algum retorno, te trouxe alguma, enfim, algo que você já esperava? O que é esse teu começo aí no BNI imponente? O meu começo no BNI é assim. é, Você falar sobre planejamento sucessório, sobre a inevitável morte da pessoa com todo mundo é muito complicado. Uhum. É uma coisa muito delicada para você chegar e falar. As pessoas não param para Não pensar, né? param para pensar e elas não Uhum. querem parar para pensar, Sim. sabe? Porque é uma dor da pessoa, Eu né? lembro do teu pitch. Todo mundo Uhum. vai morrer. Todo mundo vai morrer, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém quer acreditar que isso vai acontecer. Então, antes do BNI, eu conseguia
ali apresentar o sistema de holding familiar para 2 pessoas por mês, em média, né? Uhum. Depois do BNI, por conta da nossa obrigatoriedade de fazer os 1 a 1s, Uhum. eu estou apresentando uma média de 4 a 6 pessoas por semana. Caramba. Então, se vamos colocar apenas pitch, esquece reunião, apenas 1 a 1, esquece os pitches, esquece as reuniões semanais, mas só nisso eu já dobrei, tripliquei semanalmente o que eu fazia Antes. antes, mensalmente. Uhum. Então, por amostragem, como eu estou me mostrando mais, isso vai gerar. Mas eu Perfeito. também tenho a consciência que é uma coisa demorada. Aqui eu tenho certeza que a gente está falando para um público muito do BNI ou que está querendo entrar no BNI. Uhum. Eu vejo que o BNI ele funciona mais ou menos assim. Depende muito o quanto custa teu serviço. Quanto maior o valor o custo do seu serviço, mais devagar vai ser a sua ascensão no BNI. Sim. E quanto mais baixo o seu ticket, vai ser mais rápido. Então, eu sei que se eu apresentar um sistema de holding para uma família, eles vão demorar de 3 a 6 meses para me contratar. Uhum. Que eles vão conversar, eles vão ter que acreditar no sistema, eles vão estudar Para ver se realmente é para ver se aquilo. realmente é aquilo. Porque a gente consegue um benefício tributário tão grande, Uhum. chegando quase a 90% de economia frente ao inventário, Uhum. que ela não acredita. Assim, pô, não pode ser de verdade isso, tem alguma coisa ilegal, vou estar. Vai ter algum tipo de fraude, algum tipo de sonegação. Alguma coisa escondida tem. Alguma mutretinha tá tendo ali Uhum. que eu posso cair. Mas isso, inclusive, entra a minha garantia vitalícia das minhas holdings. Eu dou garantia vitalícia em contrato de que se modificar qualquer coisa em questão de legislação, eu modifico a holding dos meus clientes para não ter problema. Então Mas você realmente, inicia, você faz um contrato, né, você faz uma holding. Mas se caso dê alguma coisa, vamos dizer assim, chamar errado, caso mude errado, lei, mude lei, caso mude a lei, mude você a vai lei. lá e muda e não Eu vou tem. modificar o contrato social para adequar a legislação nova. Entendi. Então, legal. E na verdade, assim, antes da gente entrar nesse papo também da parte da holding, só para poder passar para o pessoal, o que é o inventário, enfim, o processo, como é o processo do inventário, ele é obrigatório, não é? Existe uma tabela em relação a taxas, dá um geralzão Tá. aí sobre o inventário. A única forma de transmitir os bens de uma pessoa falecida para os seus herdeiros é através do inventário. Não existe outra forma disso. Inventário judicial ou inventário extrajudicial. Isso tem que acontecer. Então, todo mundo que tem bem, falece, vai ter que fazer um inventário. Testamento não resolve. O que que resolveria? A doação. Uhum. Só que daí a pessoa já vai falecer sem bens em nome próprio. Porque ela já Tá. doou aqui, Então, né? ela teria que ter feito isso em vida, Sim, tudo em doação. vida. Tá. Se ela falece com bens, vai ter que ser inventariado, pois é a única forma de transmissão de patrimônio de pessoa falecida com os herdeiros. Uhum. Então, tem que ser feito. Um inventário sem problemas, tá? Vou falar da minha experiência que é aqui em Curitiba. Ele demora, em média, de 1 a 1 ano e meio para ser processado. Quando você diz sem problemas, é que se todos os irmãos assinam, se você vai falar com um irmão, com o outro, eles acatam aquilo ali e tal. Isso é o sem Sim, problemas. sim. Sem querer um que, não, eu não vou assinar isso aí porque tá errado, por exemplo. Vamos colocar assim, vamos colocar o exemplo de uma pessoa que faleceu e só tinha um filho. Uhum. Uma viúva que só tem um filho e faleceu. Deus não está nem falando de casamento, de meiação, nada. A pessoa faleceu, era só ela e um filho. Vai demorar 1 ano e meio. Vai demorar um ano e Caramba, meio. cara. Tá? Tem as minhas teorias extrajudiciais do porquê que isso acontece. Mas é o tempo da justiça brasileira. Não tem muito que você bater. Uhum. Daí vai ter muita gente que vai até falar assim, mas pode fazer o extrajudicial em cartório. Também dá para fazer. Também dá para fazer. Mas o extra, ele custa daí basicamente 20% do valor. Eu não entendi. Então existe Existe uma um forma, inventário de fazer só via cartório. tem uma forma que você só via cartório, Uhum. que é quando todos os herdeiros são capazes, né?
Uhum. São maiores, são capazes, estão de comum acordo. Então tem uma série de critérios Para poder para fazer. poder fazer o Mas às vezes extrajudicial. pode ficar mais caro do que o. Às vezes, todas as vezes ele vai ficar mais Vai ficar caro mais que o caro. Ah, judicial. é? Ele vai ficar mais caro que o judicial. Hum. E agora você deu o exemplo lá de um filho. Um filho. Então, se a pessoa tem um filho em vida e depois que faleceu aparece outros filhos, aí ferrou de vez Daí para em ferrou, relação né? a demorar. Daí ferrou, porque a gente vai entrar com um processo de reconhecimento de paternidade. É... Nossa. Daí tudo depende. Daí tudo depende, porque, pô, um processo de paternidade ele vai demorar 2 anos para ser processado. Enquanto isso, o inventário está parado. E não pode ser feito nada aquilo ali. Nada, nada. As contas bloqueadas, porque hoje em dia a gente vive num sistema com muita informática, né? Então, Uhum. a partir do momento que você registra o atestado de óbito, isso rapidamente já vai comunicar com a Receita Federal, com o INSS, já vai comunicar com os bancos. Eles bloqueiam as contas do falecido até ter o inventário. Caramba. Extrajudicial ou judicial. Uhum. Né? Daí, se entra alguém questionando a partilha, daí vai demorar. Daí vai ter que suspender o processo do inventário para abrir um processo de reconhecimento de paternidade. Ah, então todo e qualquer questionamento não é simplesmente questionar, resposta aqui. Não, para você questionar algo, é preciso entrar. Alguns casos tem que entrar com processo. Alguns casos tem que entrar com processo. Um processo autônomo. Por isso que existem terrenos e casas e várias coisas, às vezes, abandonado, parado lá Sim, que no. você olha assim, não é possível que está parado isso aqui tanto tempo. Pode estar inventariado, pode Uhum, estar com o inventário parado. uhum. A gente tem inventários aí de 30, 40, 50 anos sendo processados. Caramba. Então, 30, 40, 50 anos? anos, anos, Cara do anos, céu. porque aquilo que eu falo para você, aquilo que eu já falei para você, o sistema é moroso, Uhum, né? Não é um processo de ganho imediato até para os profissionais, uhum, para os advogados. E não depende só de você, depende da vara, né? E aqui no Paraná, a gente tem as varas de família e sucessões. uhum, Vara de família e sucessão quer dizer o seguinte, que os serventuários, os juízes, eles vão lidar com processos de família e com processos de sucessões. uhum. Processo de família que tem menor, ele tem prioridade. Entendi. Então ele vai sempre passar na frente. E é uma lista gigante de Uhum, processos e que o inventário vai ficando para trás. entendi. Sabe? Tem uma ordem a Tem, ser seguida. tem uma ordem a ser seguida, Uhum. né? E até você comentou ali no começo do testamento, que a mãe deixou um testamento. Eu, Deixou. para mim, essas coisas de testamento, eu não sei exatamente como é que funciona, para mim isso é filme, isso aí. Ah, É, o testamento, deixou 30% ao filho tal, deixou a casa para o filho tal. Isso realmente existe? É dessa forma? existe, é dessa forma. É exatamente dessa forma. Se você, a gente tem uma lei no Brasil, é a chamada Lei da Legítima. O que a Lei da Legítima nos fala? A pessoa ela tem disponibilidade de 50% do bem dela. Os Uhum, outros 50% ela vai ter que deixar para os seus herdeiros uhum, legítimos. Então, vamos lá. O pai quer deixar 75% dos bens para um filho e 25% para o outro. Ele pode. Ele está respeitando a legítima. E isso ele pode fazer por inventário. uhum, Então, se o inventário respeitar a lei, ele é um inventário completamente válido. uhum, Contudo, eu vejo o inventário tem um grande problema, que o inventário é questionável. O outro filho pode questionar. Deus, meus clientes perguntam para mim assim: tá, mas se o meu irmão questionar, ele vai vencer? Não. Provavelmente o juiz não vai reconhecer esse inventário. Não vai reconhecer essa intervenção dele. Mas esse não reconhecimento, mais 6 meses. entendi. Então, se colocar na ponta do lápis, na ponta do lápis, a quantidade de tempo que isso pode ser processado, porque eu sempre trabalho na pior, no Na pior pior, hipótese na pior possível. hipótese possível. Uhum, Porque eu não quero que nenhum cliente, isso é uma expertise que eu acho que veio do criminal, uhum. né? Que eu nunca fui ameaçado, nunca tive nenhum problema com os meus clientes do criminal. Porque eu sempre passei pior, o O pior pior cenário cenário. possível, Uhum, sabe? E quando vem uma coisa boa, pô, ok.
né? Na verdade, é mais fácil você deixar a outra parte feliz, vamos dizer assim, né? Sim, Porque. porque você tá esperando, você sabe que não é você que decide, Uhum, né? Você sabe que é questionável. Então você perfeito. consegue dormir tranquilo, sabendo que, pô, eu fiz o meu trabalho, Uhum, né? Então esse é um problema do inventário, ele é altamente questionável. E qualquer questionamento desse vai aumentar o tempo de processamento. entendi. E tudo isso envolve custos, envolve tributos, envolve, enfim. Não é só tempo, Fora né? os custos, fora o tributo, a pior coisa é o tempo, né? Porque o tempo te gera ônus financeiro. Sim. É imóvel parado, é imóvel. Você já pensou? O teu pai deixa uma casa, uma mansão Uhum, antiga para você e para teus irmãos. uhum, E ele deixou um dinheiro lá porque vocês não têm a capacidade financeira que ele tem sim. de manter aquilo lá. E o troço fica parado 2, 3 anos. Como é que vocês vão fazer Vão para manter manter. aquilo? Porque vocês não podem vender. Depois que conseguir vender é para pagar tudo e ainda é capaz de faltar É dinheiro. capaz de faltar dinheiro. Na verdade. Dizem as más línguas, tá, que o processo de inventário do Chico Anísio Uhum. já é mais caro do que o espólio dele, do que o patrimônio que ele tinha. Sério? E Sério. tá rolando ainda? Não sei, tô Tá curioso. rolando ainda. Pô, O faz do quanto Chico, tempo? nossa, tinha que dar uma pesquisada em Mas quanto tempo, há alguns anos. alguns anos. E veio o problema do inventário dele vem de um testamento ao qual ele deserdou um filho. E ele não poderia ter feito isso. Então, mesmo na minha cabeça, seria uma coisa super simples. Tá? Super simples de resolver. Ah, Uhum. ele deserdou um filho. Ele tinha motivo para deserdar? Não. Então coloca o cara na partilha. Pô, acabou. Uhum. O cara, Chico Anísio fez uma coisa contra a lei. Beleza, põe o cara na partilha. Resolve o assunto. Mas não, Uhum. eles ficam discutindo lá e cá, lá e cá. O Gugu. O Gugu parece que agora que vai resolver, porque no final do ano a mulher do Gugu decidiu que não quer mais nada. Porque Caramba. era ela que estava questionando isso. Ela. Depois apareceu o namorado, Sim. francês e um monte de coisa. Então o que que nos diz isso? Cadê a segurança desses inventários, Uhum. desses te, desse testamento? Assim? A pessoa tentou se planejar, cara. E não veio nada, Não, perfeito. Na né? verdade, assim, se for, pelo que eu tô entendendo, então, na verdade, às vezes deu esse rolo e dependendo do irmão que entra contra uma decisão que para poder resolver o negócio, também o advogado dele pode ser ruim. Porque às Também, vezes às vezes o próprio advogado já teria que saber falar, cara, não adianta você fazer tudo isso, que isso daí só vai só vai complicar atrasar. muito mais e você não vai conseguir ganhar algo a mais por isso. Aí você já Então, pensou se o cara só quer atrasar? Ele não depende daquilo para viver. daí, às vezes faz de Mas ele vai propósito. fazer. Sabe? Pô, eu penso em N possibilidades. Assim, pô, o pai tem 2 filhos, um filho super bem de vida, sucesso profissional, e outro meio capenga, Uhum, né? O pai pensa, pô, quer saber? Eu vou deixar mais dinheiro pro que tá tentando ainda do que pro cara que já tem sucesso. uhum. A hora que o pai falece, vai que o cara que tem sucesso quer saber? Eu acho que tá errado, vou questionar. O cara não precisa desse dinheiro. Vai só de birra. Entendi. E a gente sabe que existe É muita tudo por birra no questão mundo. pessoal, né? Questão pessoal. Então, não vai fazer a vontade do pai, do patriarca, de quem deixou o dinheiro. É só para brigar e É só mesmo para brigar. que perca, o que importa O é que levar importa para é frente. exatamente. Pessoal, então se você está fazendo, se você é bem de vida e tem um irmão aí que tá mais tranquilo, deixa quieto, vai, deixa. Mas não sacaneia Primeiro o cara, né? vai acabar com a vida. E o pai vai estar lá se remexendo o pai e a mãe vai estar se remexendo É, no vira karma túmulo ainda, lá. cara. Vira karma. Exatamente, é o que eu acho, cara. Às Sacaneou vezes o pai, cara, vira karma. parece que você não quer largar, não quer É, largar. mais de 10 anos, Lúcio. Tá, é. Chico Mais de Anísio, 10 então anos. olha aí, ó. É, e pelas rodas de conversa, de sucessões, assim, ele precisou ter muita assistência médica no final da vida dele. Então ele tinha UTI dentro de casa, tudo. E esses Um baita profissionais custo. não foram pagos. Cara, Porque o que ia pagar, o espólio dele ia pagar isso. E o espólio está bloqueado há mais de 10 anos. Então vem dívidas trabalhistas, tudo. Não e de, só sac... multiplicando. não de sacanagem do Chico Anísio. Foi que a hora que ele faleceu, acabou. Todo o patrimônio dele foi bloqueado.
Na verdade, não pensaram antes. Então, agora, isso é um baita de um exemplo para você iniciar o assunto de holding. Então, o que é a holding? Então, holding é só para quem tem dinheiro, Não, não. não? Até para estruturar, porque assim, as pessoas, quando elas pensam em planejamento sucessório, primeira coisa que vem na cabeça deles é fazer uma doação. Tá. Primeira coisa é a doação, depois vem o testamento. Mas a primeira coisa, pô, isso aconteceu na minha família. Quando saiu o inventário do meu avô lá em 96, Uhum, a primeira coisa que a minha avó fez foi comprar um apartamento para ela e já botar no nome dos filhos. Primeira coisa, com usufruto para ela. uhum, Então, a doação é o instituto mais comum, ao meu ver, de planejamento sucessório. uhum. Então, vamos lá. O testamento eu não acho interessante por conta de toda essa fragilidade e de você ter que fazer o inventário. A doação, primeiro, ela vai ser cara, porque a gente tem o imposto, que é o mesmo. O ITCMD é imposto de transmissão por doação ou causa mortes, então é o mesmo imposto. Ele no Paraná hoje é de 4%, mas tem muita informação de que ele vai aumentar para 8%, Isso em cima do valor do bem, do valor de do mercado mercado do bem, dos bens. dos bens. Dos bens. Uhum, Pode ser aplicação financeira, tudo que a gente vai colocar, que a gente vai dividir, vai incidir em cima desse valor. uhum. Tá para aumentar para 8%. Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Não é, estão pensando, vai acontecer. Já está na Assembleia Legislativa do Paraná que está para ser aprovado e eu acredito que no primeiro semestre vai ser aprovado esse aumento de imposto. Uhum. Mas vamos jogar vamos fazer o nosso podcast com as cartas na mesa, né? Sim. Se ele for pro ar depois de ter aumentado, a gente edita essa Faz uma parte, edição. faz uma edição de 8%. Tranquilo. Mas, então, vai pegar todo esse patrimônio que os pais vão doar, porque os pais não querem fazer inventários, vão doar para os filhos. Uhum. Tá? Vão pagar o imposto de 8%, de 4%. Tá? Ótimo, lindo, maravilhoso. Porém, esse patrimônio vai para o nome dos filhos e vai comunicar com o regime de casamento deles. Então, os pais vão continuar tendo o uso e o fruto do bem, mas não vão poder vender, sem ter a autorização do filho Uhum. e do cônjuge. Agora vem o problema. Mas isso depende da forma com que está casado ou não? Não, Necessariamente não, se precisa ele já da. tiver casado, já é. Ou faz uma doação com cláusula de incomunicabilidade, mas também que não é 100% segura. Uhum. Mas então é um processo caro e tira a disponibilidade do bem. Isso é a doação. Isso a doação. Daí, estudando, que eu cheguei no conceito do que é uma holding familiar, para que ela serve e quais são os benefícios dela. Uhum. Então, a holding familiar, de uma forma grosseiramente, rasamente falando, porque a holding familiar é uma coisa extremamente complexa. Complexa não seria a palavra, mas ela seria. A gente tem tanta possibilidade de trabalhar dentro de uma holding familiar que a gente tem que moldar, a gente molda a holding familiar para a realidade do cliente. Então é muito difícil chegar aqui e explanar para todo mundo como que é uma holding familiar, porque para tua família vai ser uma, para minha vai ser outra, Uhum. para de fulano vai ser outra. Independente do tamanho dos bens, da quantidade, Independente do tamanho dos bens. Porque todo mundo que tem um bem pode ter vai uma morrer. holding. Ah, Não, sim. todo mundo que tem um bem vai morrer, Uhum. né? Todo mundo que tem um bem vai transmitir isso para alguém. E todo mundo vai pagar o mesmo imposto. Se você tem um bem de 300 mil reais, você vai pagar 12 mil reais de imposto. Será que os seus filhos têm 12 mil reais à vista para pagar esse imposto? Uhum. Se E você é à tem, vista. e é Uhum. vista, senão não termina o processo. Uhum. Se você tem um bem de 1 milhão de reais, será que os teus herdeiros têm 40 mil reais para pagar de imposto? Entendi. Então, é, Ah, isso vai ocorrer. uhum. Então, o que é a holding, rasamente falando de novo? A gente vai criar um CNPJ, uma pessoa imortal, para ser dono dos seus imóveis, que também são imortais. Essa empresa, ela vai ser dividida em cotas partes, ela vai ser uma limitada, subsidiada pelas regras da SA. Uhum. O patriarca que vai doar, que vai integralizar esses bens nessa holding, nesse CNPJ, ele vai doar as cotas partes,
que ele quer doar, a quantidade que ele quer doar para os seus herdeiros. Uhum. Doa tudo. Mas com uma série de cláusulas. Cláusula de incomunicabilidade com o regime de casamento. Cláusula de empenhorabilidade, ou seja, os filhos não vão poder penhorar isso, não vão poder ser penhoradas. Cláusula de reversão, que é uma cláusula que se um herdeiro morre, essas cotas voltam para o doador, então voltam para o pai. E voltando, ele tem que fazer Voltando, esse ele processo novamente. Redireciona. redireciona para onde ele quer. Ou para os netos, Uhum. ou para a esposa, né? E a gente fala assim, pô, pode ter muita sacanagem numa família, mas pode ser uma família bem estruturada, todo Sim. mundo tá de boa. Então ele continua com todo o patrimônio, com toda a disponibilidade do patrimônio dele. Ele pode comprar, ele pode vender, ele pode alugar, ele pode morar, ele pode fazer o Continua que sendo dele, continua sendo, dela, na enfim, prática, continua sendo, porque ele é o CEO da da holding da empresa. família dele. Uhum. Ele que administra. Como a gente vai estar trabalhando com uma empresa limitada, subsidiada por regras da SA, a gente tem um leque gigante de todas as regras das grandes multinacionais, né? Então a gente consegue moldar essa holding da forma como o cliente quer, De acordo com o de objetivo. acordo com o objetivo dele, de acordo com o objetivo dele. Uhum. Esse, para mim, na minha visão, é o melhor benefício. É o maior benefício, esse é o objetivo de uma holding familiar. Holding familiar, ela tem o objetivo principal de resolver o problema que é o inventário, Uhum. né? Porque é lógico, quando ele for fazer a doação das cotas partes, ele vai ter que pagar imposto. O mesmo imposto ITCMD, que é de 4%. Tá, então peraí. Ele definiu que tem 2 filhos. E a esposa, sei lá, a cota parte é 50% para a esposa, 25% para um filho e 25% para o outro. O ideal seria botar a esposa como administrador. Existe todo esse conceito, Existe esse então. conceito. Eu coloco os dois como administradores O permanentes. marido e a esposa, ou a esposa e o marido, enfim, independente São do. administradores permanentes e os dois filhos são os sócios, 50% para cada um. Só acaba a administração quando os dois morrerem. Entendi. Entendi. Só que daí você comentou em relação ao imposto. É justamente esse custo. Então vamos lá. O inventário, você vai ter lá o ITCMD, é isso? ITCMD, isso aí. ITCMD para poder fazer lá enfim, as divisões para poder entrar com o inventário. E na holding, você vai ter que pagar o ITCMD também Vai ou ter que não? pagar também. Em cima O da ITCMD é doação. o imposto sobre transferência que ocorre no inventário ou na doação. Uhum. Ele é no final do processo. Quais são os dois vilões, financeiramente falando, do inventário e da doação? É honorário de advogado Hum. e imposto. O que a gente bate na holding? O fato gerador desse imposto, que é o valor do espólio, é o valor dos bens. Uhum. O que a gente tenta fazer? A gente tenta integralizar esses bens pelo menor valor possível. Que é legal. É legal, porque eu preciso, para integralizar esses imóveis, eu preciso de um ente federal, estadual, um ente público que fale que aquilo vale aquele tanto de dinheiro. Uhum. E nós temos o nosso querido leão, o nosso imposto de renda, Sim. que se você não atualizou o valor do seu imóvel, seu imóvel vale aquilo. E o imposto de renda fala, ok, a É Fazenda isso. Pública fala, vale isso. Pô, mas o meu apartamento, depois de 30 anos agora, passar uma rua nova, vale R$1 milhão, eu paguei 300 mil. Se para a Fazenda Pública o teu apartamento vale 300 mil, você vai Em cima integralizar disso. por 300 mil. Então Uhum. você vai ter o ITCMD, você vai ter o problema do imposto. Mas no inventário, você vai pagar R$40 mil de imposto. Na hold, você vai pagar 12. Então vamos lá. Vamos supor que é um imóvel só. O imóvel declarado está valendo 300 mil lá Na para declaração a de imposto de declaração de renda. imposto de renda. Mas quando você for fazer um inventário, este mesmo imóvel, para fazer um inventário, se você não tiver uma holding, É é pelo valor com de mercado. base no valor de mercado. Então vai lá, imobiliária, e vai Vão analisar avaliar, quanto a gente vai ter que avaliar. colocar no E se processo tiver outros anúncios 700 mil, parecidos. é aquilo que vai pagar. É aquilo que você vai pagar de imposto. Em Então cima daquilo. é por isso que a holding é mais vantajosa? Não só por isso. Então, os A- principais o- vantagens da holding, quais a- são?
A vantagem da holding é assim. Primeiro, toda a segurança sucessória que você tem. Depois vem o benefício financeiro, né? Que é, primeira coisa, o ITCMD. Como a tua empresa vai valer menos do que teu imóvel, valor de mercado do seu Uhum. imóvel, né? O fato gerador de imposto vai ser menor, Uhum. né? A outra questão que é muito debatida, que eu tenho, que eu acho que é muito caro no inventário, é o honorário de advogado. Tá? E eu explico, como advogado, explico por que é caro. Uhum. Porque você abre um processo de inventário, você não tem ideia que horas que ele vai terminar. E você só vai receber depois. Eu só recebo no final. Hum. Eu só recebo no final. Então, o meu contrato de honorários em inventário é por porcentagem de patrimônio. Como eu sei o momento e o tempo que eu vou demorar para fazer uma holding, eu consigo fazer um contrato com você de horas. Então, para fazer a holding, eu É cobro mais por hora. barato para você. É mais Mais barato barato. para você não, eu É mais digo barato para o para o cliente, é cliente. seguro para mim. Então, eu sei que eu vou gastar ali 20 horas para fazer a tua holding. E eu, Uhum. em 20 horas trabalhadas, eu vou entregar o sistema para você. Hum. Então, eu vou começar daqui a 20 horas, lógico, 20 horas Sim, ininterruptas, sim. né? Daqui a 20 horas, depois de 20 horas trabalhadas, eu te entrego Você a tem o holding e negócio pronto. acabou meu trabalho. E a holding é mais rápida. Eu Sim. digo, não vai por você estar fazendo antes, antecipando esse processo antes da pessoa falecer, vamos dizer assim. Esse processo perante a justiça é algo mais rápido. Demora quanto tempo, mais ou menos, para você iniciar um planejamento de Depende muito da sucessão? complexidade familiar, né? Depende muito da complexidade familiar e a complexidade de patrimônio. Vamos colocar lá, que nem eu falei, justamente para dar ideia pro pessoal aqui. Da onde que inicia? Não é nem só da onde que inicia, mas, por exemplo, você comentou comigo que uma holding, a pessoa não precisa ser milionária para fazer uma holding. Lógico, a Uhum. holding hoje nós vemos que quem faz são famílias que têm muitos bens e tal. Mas vamos supor que essa família seja uma família mais comum e tenha lá um imóvel, tenha lá que seja um dinheirinho guardado no banco e é isso. Uhum. Vale a pena fazer uma holding? Claro que fale. Tá? E para essa família, então, quanto tempo demoraria para fazer todo esse processo, mais ou menos? É, Jogando alto. a gente vai partir ali de um sistema simples, que vai demorar 10 horas para ser feito, 15 horas para ser feito, e um sistema mais complexo, que vai poder chegar mesmo com patrimônio pequeno, É. que vai poder chegar ali a 30, 40 horas trabalhadas. Ah, para com isso, E cara. Quando você depende. começou a falar 10, então eu falei, por 10, 15, eu dei 30, 40, eu falei, já pensei que ia ser 30, 40 meses. Não, são horas trabalhadas, são horas. A Junta Comercial do Paraná é fantástica. É fantástica. A gente abre uma holding de um dia para o outro. Então, na verdade, é realmente como se fosse um processo de abertura de empresa. É a abertura de uma empresa que você vai deixar a tua empresa mais rica com o teu patrimônio e você está se empobrecendo. Você vai Na empobrecer, física. você vai empobrecer teu CPF para enriquecer o teu CNPJ. Tá, mas esse CNPJ ele precisa ser declarado todo ano como Se um não mexe. CNPJ inativo, por exemplo? Não Não, sei, não, não, é o CNPJ ativo. ele está Ele está funcionando. funcionando. Vai ter as declarações de imposto de renda, tudo. Daí um contador pode explicar um pouco melhor. Tá, não, Mas perfeito. a contadora que trabalha comigo, ela cobra um salário mínimo por ano. Por ano? Por ano. Na época Que é da justamente só declaração. para fazer provavelmente as decorações. Né? Claro, se o cliente começar, não, minha casa veio uma super oportunidade, vou vender minha casa. Ele vai lá, vende a casa e compra mais 2 imóveis e sobra um dinheiro. Daí vai ter que ter uma outro tipo de declaração, daí é um pouco mais caro. Mas só se mexer. Se não mexer, via de regra, não tem o que fazer. É, até isso que eu ia te perguntar agora. Então, por exemplo, fiz uma holding com um imóvel. Ah, sou um cara meio novo ainda, vou lá e compro mais uma casa, compro umas coisas, eu vou acrescentando automaticamente nessa empresa ou quando eu compro, eu já compro em nome dessa Você empresa? pode fazer das duas formas, mas eu aconselho que você compre em nome da empresa. Ah, então dá. Então é realmente como se, é que assim, desculpa até, pessoal, eu estar sendo repetitivo nessa parte, mas é realmente para ficar bem claro. Então é realmente como se eu fosse uma empresa. Então, hoje Aham. eu tenho aqui
a agência Bull Marketing é como se eu estivesse comprando pela agência Bull Marketing. Uhum. Só que E é a daí, minha se empresa você é o pessoal, que vamos dizer assim. a gente faz, assim, né? A Bull Marketing não vai mais te pagar salário, ela vai te pagar participação de lucro que não é tributado. Hum, E na tua holding a gente coloca tua filha, você e tua mulher como sócios, como administradores. uhum, Mas a gente deixa uma cota à parte, uma golden share, que a gente chama, para você e uma para tua esposa. E 98% das cotas para tua filha. hum. O que essa golden share te dá de direito? De você continuar injetando dinheiro ou patrimônio lá dentro. E se você injeta um patrimônio que não é tributado, que é a tua distribuição de lucros, não vai sair do teu, você não vai ter problema com o teu CPF. Você só está enriquecendo a tua empresa. Daí ali dentro dessa tua holding, você pode fazer investimentos, você pode comprar imóvel, Uhum. você consegue construir todo o teu patrimônio já dentro de um CNPJ. E o que é interessante, cara, que é uma coisa muito legal de passar para os telespectadores, é que grande parte das coisas para um CNPJ é mais barato. Sim, geralmente. Geralmente. Aham. Você já parou para pensar por que que é mais barato? Não. Cara, você pega esse celular, Uhum, você vai entregar na mão de um colaborador teu. O que que ele uhum. vai fazer? Ele vai fazer negócio Mas dá com para isso daqui. trabalho. Vai entrega na mão da tua avó. O que que ela vai fazer? Vai mandar meme. E as vó Vai realmente ficar são. no WhatsApp o dia inteiro. Ela não vai Sim, gerar um emprego. entendi. Já se ele for de uma a pessoa jurídica vai gerar emprego, vai gerar imposto. Então, por isso Faz girar, faz faz circular girar a a máquina. economia. Então, por isso que as empresas normalmente pagam menos imposto do que a pessoa física. Porque elas geram imposto de outras formas. Então isso afeta também na declaração de imposto de renda da pessoa física. Sim, vai estar pobre. Vai declarar o quê? Se não tem mais nada. É legal, né? Que enquanto você vai falando assim, a gente fica pensando assim, Você vai fica batendo. montando, né? Eu tô aqui no quebra-cabeça, eu falei, putz, a vida, hein, cara. Pessoal, vocês estão entendendo? É que assim, é, no episódio passado eu falei com o Fábio, ele é de direito de família Família. e tal. E é legal que o direito em si, o direito tem muitas vertentes, né? Uhum. Tanto é que no nosso grupo lá tem várias áreas do Várias direito no áreas, sim. mesmo grupo, mas cada um no seu quadrado com a sua cadeira específica. Mas é curioso, porque a gente não sabe exatamente o que cada área do direito faz. Então, por exemplo, você vinha lá com a parte da holding, e eu escutava o que é holding e tal, eu via quem fazia holding em relação a famílias que faziam, conhecidos que faziam, não, fiz uma holding familiar e tal. Eu falei, pô, e essa pessoa que falava para mim que tinha feito isso, normalmente era uma pessoa que tinha grana. Eu falei, Uhum. pô, então realmente é só para quem tem muita grana. Mas não. Não, Então, na cara. verdade, teria que ser obrigação. Todo mundo que tem um bem e tem um filho. A holding familiar, ela não é feita por pessoas que têm dinheiro. Ela é feita por empresários, por empreendedores, Uhum, por quem conhece o sistema. Tá? Vamos dar exemplo. Já deu exemplo, dois exemplos aqui de sucessões que deram errado. uhum. Gugu Liberato Chico e Anísio. Chico Anísio. Tem mais uma pá de artista que morreu e tá dando problema. Uhum, Tá? Eu sei mais um monte, só que eu não lembro o nome deles. Tá? Todos eles com muito dinheiro. Morreram tendo um patrimônio muito vasto. uhum, Por que que deu problema? Porque eles construíram o patrimônio deles através do talento deles, através da arte deles, uhum. certo? Um pouco. Quem que não teve inventário? Se quiserem procurar, não teve. Vamos lá. Roberto Marinho não fez inventário. Os irmãos Safra, do Banco Safra, não fizeram inventário. Antônio Hermínio de Moraes não fez inventário. Hum. Silvio Santos, com certeza, não vai fazer inventário. Qual que é a diferença desses artistas que estão tendo problema com o inventário das pessoas que nem sequer fizeram inventário? E vamos reconhecer que são dois grupos muito ricos. Sim, Porque essas pessoas elas já vinham do ambiente corporativo. São pessoas do mundo dos dos negócios. negócios. Porque a holding lá atrás,
Lá na Revolução Industrial, na Inglaterra, foi lá que ela começou. Ah, é? Aham. Mas ela começou para administrar grupos de empresas. Então, o holding é uma empresa que administra outras empresas. Alguém, a partir de 77 no Brasil, que é a partir da lei de DSAs, que a gente consegue começar a mexer com holding no Brasil. Algum empreendedor desse pensou, pô, se eu enfiar todo o meu patrimônio ali, dar isso para os meus filhos e eu ficar como administrador. Pô, já resolvo o problema do inventário, né? Já jogo com as cartas que estão na mesa, né? Como a gente falou, assim, o imposto no Paraná vai aumentar? Vai aumentar. Uhum. A tua holding vai custar 4% do seu patrimônio. Carta que está na mesa. Você sabe quanto você vai pagar. Você não tem ideia quanto que os seus filhos vão pagar no seu Lá inventário, na porque frente. pode aumentar imposto, pode valorizar o bem, né? E você acha que isso, essa parte agora, pegando mais para um lado da divulgação, vamos dizer assim, não é tão mostrado porque, entre aspas, é prejuízo para o Estado? Não, não, de Não? maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Isso não é mostrar, porque o Estado quer que se pejotize tudo. Uhum. Aquela teoria do celular. Então o Estado quer a empresa, Uhum. sabe? Patrimônio na pessoa física não gera nada, fica parado. Pessoa jurídica já mexe com o patrimônio mais rápido, né? Para ele é mais garantido que vai ter Vai vir, arrecadação. né? Por que que isso daí não é tão divulgado? Eu tenho a minha teoria pessoal sobre isso. Uhum. Nunca discuti Foi com mais a nenhum, fundo. nunca fui mais a fundo, mas eu acho que é assim. Para eu fazer holding patrimonial, para eu ser especialista em holding patrimonial, eu não preciso ser especialista em direito tributário. Eu tenho que ser especialista em 2 impostos. Uhum. Eu não preciso ser especialista em direito de família. Eu preciso só saber o que é legítima, Uhum. né? Sou especialista em direito das sucessões, mas não precisaria. Eu não preciso ser especialista em contratos para poder fazer um contrato social. Então, qual que é a minha ideia? Os advogados, o escritório que começou a fazer isso, era um escritório tão bem remunerado por essas grandes empresas que os advogados não tinham o mínimo interesse em dar aula. Não tinham interesse, não tinham tempo. Aí você está dizendo o porquê não O ensinam porquê, tanto lá no. exatamente. Por que não ensinam tanto? Porque não tem professor para dar aula. Porque o cara tá atolado com um monte de processo, um monte de coisa no escritório dele. A hora dele para o empresário custa R$ 200, ele não vai deixar R$ 200 de hora para ir trabalhar por 60. Então você está dizendo que isso, lógico, né? Isso é a tua Essa é a minha ideia, opinião, tua é a minha ideia, a tua opinião. opinião, porque vem desde da faculdade, vamos dizer assim. Vem desde Então, a porque faculdade não você tem disse esse que não papo. tem, não é mostrado Não é o mostrado, planejamento sucessório, não assim. é mostrado, não é mostrado. Você fazer um inventário, tecnicamente falando, é fácil. É juntar documento e protocolar. Uhum. É fácil de fazer. Então, qualquer advogado consegue fazer isso. Os especialistas de forma mais eficiente, né? Estou falando do processo de inventário, né? É uma coisa que quase não cai na prova da OAB. A parte de planejamento sucessório. A parte de inventário, a parte De de inventário. sucessões, não cai. O que a faculdade ela vai bater muito? Vai bater muito no que cai na OAB. Direito de trabalho, direito penal, direito civil, Hum. família, que é uma coisa que vem muito, né? Sabe? Na verdade, é Vocês, o que tem mais, o que vamos tem dizer assim. mais, Uhum. né? O que vai ter que colocar o cara para trabalhar. Tá, tá. Cara, é que assim, ó, se eu fosse ficar te perguntando tudo, não é nem só em relação a dúvidas, é em relação a curiosidade, né? Que eu Uhum. sou um cara curioso, enfim. E isso aqui tá me fazendo, o papo imponente tá me fazendo, cara, primeiro que é praticamente como se fosse 1-1, né? É 1-1 Aham. não, é 0-1, porque Um eu não zero falo um. muito do meu negócio aqui. No nosso A1 eu não vou falar nada, cara. Exato, daí eu Não só, vou você falar vai nada, me cara. dar meia hora para conversar, até o Aham. pessoal que não sabe o que é 1-1. Lá no BNI a gente tem uma prática que 30 minutos um empresário fala do seu nicho e 30 minutos o outro empresário fala do seu nicho, justamente para os dois saberem o que cada um faz para poder dar uma Para poder referência, referenciar um referenciar outro. da forma mais correta, mais assertiva possível.
E isso daqui para mim está sendo uma aula, cara. Porque, eu estou entendendo mais sobre o teu negócio, entendi mais sobre lá a parte da contabilidade, entendi mais sobre a parte do Fábio, que já é sobre direito de família. E isso vai gerando curiosidade. E eu acho que a minha curiosidade é, às vezes, a mesma curiosidade das pessoas que estão assistindo, porque é justamente como o leigo vê o direito, né? Uma das minhas missões, eu falei pro nosso calheiro lá, o Juvenil, O juvenil. gente boa, Muito, cara. muito, muito. Hoje eu Pô, falei com ele, inclusive. cara, e faz um serviço espetacular, assim. Nossa, ele, a Já equipe dele, referenciei que ele é, para algumas pô, pessoas, né? referencia ele para todo mundo, cara. Aham. É, eu falei para ele isso. Holding é para todo mundo, porque todo mundo vai pagar esse imposto. Uhum. Ou você não tem bens, ou você não tem herdeiros, ou você tem que fazer uma holding. O mais rápido possível, porque agora a gente tem uma regra do jogo. Daqui a pouco tem outra. E Eu dou quanto antes muito fizer. exemplo da minha holding, Uhum. que não é mais minha, né? Agora já era minha filha. Então eu tenho uma filha de 7 anos agora. Uhum. Ela tem um apartamento avaliado ali nos 400 mil reais. E eu tenho uma Golden Share. Por que a Golden Share? Porque eu vou querer criar mais patrimônio dentro disso, Uhum. né? Só que se dá um problema e eu morro amanhã, não vai ter inventário. Porque da onde, cara, eu morro, eu sou responsável por mais ou menos 70% do faturamento da minha família. Uhum. É, a minha esposa não vai ter que pegar um empréstimo para pagar o ITCMD para poder jogar o apartamento pro nome da minha filha ou pro nome dela, Uhum. sabe? Então eu já resolvi isso, Entendi. né? Da mesma forma, como a gente comentou que o ITCMD no inventário tem que ser à vista, na rua a gente pode parcelar. Porque tá por conta de CNPJ ou não? Porque você está doando cotas partes e não um imóvel. Então eu Hum. posso doar 10% das cotas partes por mês. Então eu divido isso em 10 Não vezes. precisa fazer isso tudo de uma Não vez. precisa fazer tudo de uma vez. Não tem. Então, ó, pronto, acabou aqui o Todo mundo episódio. faz Vocês já holding, entenderam que todo mundo faz entenderam? holding, não tem nem o que falar. E se você depois que fizer podcast com todo mundo, a gente vem aqui e comenta como que eu derrubo um ITCMD de 100 mil reais, eu derrubo para 2. Ah, tem isso também. Tem. De forma legal, claro, né? Legal. Legal, contabilmente legal. E eu consigo diminuir 90% o valor do inventário. Cara, eu vou te falar que eu queria aqui, ó. Eu vou ser sincero, fazer uma leve brincadeira. Eu queria que tivesse até uma cervejinha aqui dentro, para justamente a gente poder continuar conversando por Continuar, né? muito mais tempo, cara. Mas, enfim. A parte da holding ficou extremamente claro para mim, né? Eu não, enfim, a gente vai ter que até conversar depois aqui para eu poder entender de uma forma mais certa para não acontecer problemas aí que a gente já tem conversado sobre, Aham. justamente por questões enfim, assunto nosso, né, meu Sim. amigo Carlos? E, cara, eu fiquei espantado o quanto uma holding realmente pode fazer bem para uma família, vamos dizer assim. E até eu vou te dizer assim, só por mais uma dúvida. Me Uhum. permite só mais uma? Claro, fica aqui até amanhã. Não, me permite assim, ó. Você comentou que existe lá o pai e a mãe e uma filha. O pai faleceu, a mãe, ela é detentora desses direitos Da administração. da administração. Deus o livre, vamos lá pensar no pior das hipóteses, foi os dois. Como é que fica isso? A administração vai para filho. Mas e se for de menor, por exemplo? Ou tem alguma regra? Ah, Eu daí, já tô daí. te colocando um negócio, enfim, No uma meu poeira no contrato, teu no negócio meu aí. contrato social da minha holding tem um tutor. Ah, daí você Tem coloca um um tutor. tutor. Coloca um tutor, quem que vai representar a Maria até ela ser maior de idade. Eu Cara, tenho todo o meu planejamento sucessório, ele é muito extenso. E tem inclusive, ele tem a opção, se eu morrer, se a minha esposa morrer, se nós morrermos, é aquilo eu tenho que fazer para mim, e é por isso que é planejamento. é por isso que é um planejamento. Eu tenho inclusive o beneficiário, o cara que vai gerir o meu seguro de vida até a Maria fazer 18. Caraca, E que não é familiar, é um terceiro de fora. um amigo, enfim. É um amigo que tem, aqui conversando, né? Ele tem umas 10 vezes mais patrimônio do que o meu seguro de vida vai pagar. Ou seja, E é um provavelmente cara para que ele não faria não faria falta, não falta, é um é cara ele que eu que. confio demais.
né? Para não ter, justamente para não ter picuinha. Pô, faltou eu e minha esposa não ter picuinha de vó, de vô, de um lado ou de outro, falando assim, pô, ele tá gastando errado. Pô, não, é um terceiro. É um terceiro que tá fazendo. Tá única e exclusivamente responsável pela finança. Exatamente. E se uma das avós achar que ele tá fazendo besteira, ela ajuiza uma ação, mas daí contra esse terceiro, não contra a outra avó. Já não tem mais crise familiar. Entendi. Você fazer uma holding, cara, eu costumo falar que você fazer uma holding, você está praticando um ato de amor para tua família. Você está tirando qualquer Possibilidade. possibilidade de conflito por conta de dinheiro, do teu dinheiro, né? Do teu dinheiro. Então você está tirando, é um ato de amor mesmo para tua família. Você vai economizar um caminhão de dinheiro, porque esse negócio de que quem vai pagar o meu inventário são meus filhos, não é. Quem vai Uhum, pagar o seu inventário é o seu patrimônio. É o seu patrimônio. Quem vai ter o patrimônio dilapidado é você. uhum, E para quê? Para pagar imposto num país que não dá a contrapartida do imposto. Então não adianta. entendi, Fora o tempo, fora esse 1 ano e meio, 2 do dinheiro parado, né? entendi. Faz a hold de um investidor, cara, de um cara do mercado financeiro, e fala assim, ó, todo o teu dinheiro vai ficar rendendo poupança 2 anos. Aí você fala, Fica. como assim? Vai ficar louco. Que coisa é essa, cara? Falar pro Piga. É, Ó, seguinte, teu dinheiro vai ficar rodando 2 anos, cara, só na só poupança. rendendo o que tá Só poupança. poupança. Vai estar perdendo dinheiro, na Perdendo verdade. dinheiro. Perdendo dinheiro. Ai, Vai cara, ficar louco. bicho. Olha, eu vou te falar que vamos tentar marcar um segundo capítulo do Carlos Zimmermann, só que daí a gente traz a cerveja, traz a pizza, né? A Aham, a nossa pizza e ideia da tal, fazer. pizza. Pizza, Exatamente. podcast com pizza. Cara, isso aí vai funcionar muito, já falei pra você. Tá Pessoal, isso é louco. uma outra coisa, tá? Isso é coisa do Carlos. Mas, cara, finaliza aí, fala como é que o pessoal pode encontrar o Carlos Zimmermann, enfim, como você pode ajudar as pessoas e Gente, deixa uma última dica aí, talvez. a todos os telespectadores, membros do BNI principalmente, nós nos encontramos todas as sextas-feiras, às 6h30 da manhã, no Clube Segundo. Dom Pedro II. Sempre esqueço qual dos dois, que é ali na Brigadeiro Franco, aqui em Curitiba. Estou disponível para marcarmos 1 a 1, a hora que vocês quiserem. Eu acho que é muito interessante isso. Aos demais, meu nome é Carlos Zimmermann. Estou no Instagram. Meu Instagram é pessoal e profissional ao mesmo tempo. Meu telefone de contato é 41988652612. Conversando pelo WhatsApp, faz prospecção, a gente vai sentar com vocês, vai ver realmente toda a dor da família, como que a gente pode ajudar. E demais é isso. Eu não venderia uma coisa que eu não tivesse total consciência, total confiança que vai ser melhor para o meu cliente. Boa. É, uma última palavra, até para vocês entenderem como que é a minha maneira de pensar. Eu não sou filho de criminoso, não sou filho de nada desse tipo. E comecei minha carreira com direito criminal. Por que que eu gosto de falar isso? Porque a minha carreira inteira é baseada em cima de referências. Uhum, Comecei com um cliente da ativo no criminal e fiz toda a minha carreira de direito criminal em cima só de referências, né? uhum. E com sucessões, com holding, eu quero que vocês me referenciem. Eu vou fazer a tua, vocês, porra, Carlos, custou só isso, tudo. Vou falar para minha sogra fazer a dela, meu cunhado fazer a dela. Sabe? Eu prefiro ganhar por qualidade de serviço prestado, Sim. né? Com o serviço não acaba a hora que a gente entrega a holding. Eu fiz uma holding agora no final do ano e para uma senhorinha de 89 anos. Ela Caramba. continua me ligando, uma vez por semana ela me liga. Por quê? Porque ela integralizou uma pancada de patrimônio e tá chovendo cartão de crédito para ela. Sério? Ela tem uma empresa com quase 1 milhão de patrimônio. Cara, todos os bancos estão dando cartão de crédito para ela. Querem, Ela me querem fazer ela ligou, gastar os patrimônios. ela me ligou assim, meu filho, me ofereceram um cartão de crédito com limite de 100 mil. Posso aceitar? A senhora quer? Depende, Não. depende. A senhora quer esse cartão? Não, não vou nem. Então não aceita, cara. Então é uma coisa que a gente continua durante um bom tempo, tirando todas as dúvidas.
Porque se a pessoa não vem do ambiente empresarial, ela tem todas essas dúvidas. Claro, com certeza. Vai vir muito boleto para ela pagar, que não precisa pagar. Sério? Sério, sério. Tem um sindicato que a hora que você abre a empresa, ele manda. Veja, as minhas roads não têm funcionário. Sim. Ele manda. Se você pagar esse primeiro boleto, você automaticamente está afiliado. Assim. Daí vem os outros. Sei bem como é que é a parte do sindicato. É, Não sabia que holding pegava isso aí também. pega, porque eles pegam só pelo CNPJ, eles nem leem. Eles nem leem qual que é o contrato Só social. abre se a Só pessoa abre. pagar, às vezes ela justamente leiga no assunto. É uma Vai pagar. sacanagem, É né, uma cara? sacanagem, cara. É uma sacanagem. Você vive no Brasil, você vive num mundo de tubarão, querendo comer o outro, cara. E azar do outro. E E azar do azar do outro. O que que importa é deixa. o meu. O que importa é o meu, exatamente. Então Cara, é isso. eu vou te falar aqui mais uma vez, né? Vamos lá relembrar a cerveja A e a pizza. cerveja e a pizza. Obrigado por ter vindo, Obrigado a tá? você pela Obrigado oportunidade, mesmo. E, cara, falar com você é satisfatório. A gente já conversou fora daqui algumas vezes aqui e esse cara aqui sabe muito, tá? Sabe muito. Então, vocês que estão aí, enfim, são do Imponente, não são do Imponente, são do BNI, de outros grupos, façam a um com ele e com certeza vai agregar muito na vida empresarial e pessoal, né? Porque e a isso daí gente é tudo promete umas pessoal. risadas ainda, né? No mínimo, Porque no mínimo. a gente trabalha com uma coisa tão difícil quanto morte e crime, então a gente tenta deixar um pouco mais leve. Exatamente. Não, perfeito, cara, perfeito. Beleza? Obrigado. Obrigado a Obrigado. você pela oportunidade. Pessoal, um abraço e até o próximo episódio aí. Até mais. Tchau, tchau.